Olá, esse é o vídeo 2 da nossa aula de seres heterotróficos e nesse vídeo a gente vai falar sobre fungos e protozoários. Primeiramente, falando dos fungos. Bem, os fungos mais famosos, eles são nessas formas aqui, ó, em forma de cogumelo, como esse aqui, ou em forma de orelha de pau, como esse aqui de cima. Mas também existem outras formas de fungo, como esses fungos unicelulares aqui, que são as leveduras, e alguns fungos estranhos e bonitos, como esse aqui de cima. Mas bem, apesar de bem diferentes, todos esses fungos têm o mesmo princípio básico, que é o seguinte: todos eles são formados por hifas, que são esses filamentos que vocês veem aqui, ó, esses fios bege, estão vendo? Cada fio desse é uma hifa. E esse conjunto de hifas que forma o fungo é chamado de micélio. Todos os fungos, independente da forma que eles sejam, são formados por hifas, por conjuntos de hifas que a gente chama de micélios. E bem, esses fungos eles são importantes na natureza, especialmente por dois motivos, por duas associações que eles fazem. A primeira delas são as micorrizas, que são basicamente isso aqui, a associação de um fungo com as raízes de uma planta. E aí eles se associam assim, ó, as hifas do fungo se enroscam na raiz da planta e por aqui eles trocam elementos. O fungo dá sais minerais para a planta e a planta, em troca, dá elementos da fotossíntese, dá alimento ao fungo. E uma outra associação muito importante que os fungos fazem são os líquens, ou líquenes, que são essas associações que eles fazem com algas ou cianobactérias, que é basicamente isso aqui, as hifas do fungo aqui, ó, que vocês estão vendo em branco, cinza, sei lá, envolvendo as algas verdes. E aí as algas são aprisionadas aqui dentro, elas fazem a fotossíntese e dão o produto da fotossíntese aos fungos. E aí a gente tem essas belezinhas aqui que a gente vê de vez em quando por aí, em árvores, em postes, em cima de bancos, enfim. Bom, agora, saindo de fungo, vamos falar um pouco dos os protozoários, que, olhando essas fotos aqui, vocês conseguem ver que são bem diferentes. Lembram da nossa discussão no último vídeo sobre o reino protista? Lembra que eu falei que os protistas eram muito diversos e por isso não dava para colocar todos eles em um grupo só? Olha para isso aqui. Esse protozoário aqui, esse protista aqui, é bem diferente desse aqui, que é bem diferente desse aqui. Então, como é que tudo isso que tá diferente, que é tão diferente, pode estar em um mesmo grupo? Não dá, né? Por isso que o reino protista não faz sentido. E bem, então, olhando, só de olhar aqui essas fotos, vocês conseguem ver que os protozoários são muito diversos. Mas eles não são diversos apenas na aparência, eles também são diversos em outras coisas. Como, por exemplo, na forma de movimentação. Nós vamos falar de 3 formas de movimentação aqui. A primeira delas é a movimentação por pseudópodes, que é característica desse protozoário dessa foto aqui, que a gente chama de ameba. Que essa forma de movimentação acontece da seguinte forma. Aqui, como vocês estão vendo no GIF, ó, a ameba ela estende os pseudópodes dela, ó, essas projeções que ela faz aqui, ó, tá vendo? Ela estende essas projeções e assim ela se projeta para frente e assim ela vai andando, ó. No meio do percurso ela pode até comer alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Essa partícula verde foi englobada e tal. Mas então esse é o padrão de locomoção por pseudópodes. Outro padrão de movimentação dos protozoários, que é muito comum também, é a movimentação por flagelos, que é comum nesse protozoário aqui de baixo, que é o Trypanosoma cruzi, que a gente conhece como o causador da doença de Chagas. Ele basicamente fica batendo os flagelos deles assim, ó, e isso empurra a célula para frente. O padrão de movimentação do flagelo é basicamente isso. E por fim, a movimentação por cílios é o padrão de locomoção desses outros 2 protozoários aqui, ó. Aqui a gente tem um GIF do Paramecium, que é esse mesmo protozoário aqui, ó. Esse mesmo protozoário está aqui embaixo. E aqui vocês veem nesse GIF os cílios deles se locomovendo. Se vocês se esforçarem, vocês conseguem até ver os cílios do Paramecium aqui, ó, na borda do Paramecium aqui em cima. Mas bem, os cílios ficam batendo assim e isso joga o Paramecium para frente, os ciliados para frente e assim ele se locomove. Uma outra coisa que diferencia os protozoários uns dos outros é o estilo de vida. Que existe o estilo de vida livre, que são os protozoários que vivem fora de outros organismos, vivem em lagos, em rios, enfim, como são esses 3 aqui.
E existem os parasitas, como é o Trypanosoma cruzi, esse aqui que eu falei, que causa a doença de Chagas. O parasita ele sempre causa doença? Não, nem sempre. Ele pode viver dentro de um organismo e não causar doença, mas no caso aqui do exemplo que eu estou dando, o Trypanosoma cruzi ele causa uma doença, ok? Mas aí é ou vida livre, que vive fora de um outro organismo, ou parasita que vive dentro de um outro organismo. E aqui dentro você tem aquelas associações, aqueles nomes, comensalismo, mutualismo, enfim, aquelas associações, né? Se é benéfico, se não é benéfico, enfim. E por fim, uma outra diferenciação entre os protozoários é a forma como eles se reproduzem. Eles podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. A forma assexuada é bem mais comum entre os protozoários. E é mais ou menos como esse GIF aqui. Esse GIF aqui é de bactéria, tá? Isso são bactérias, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Essa imagem aqui ela está acelerada, tá? Esse processo de reprodução, cada uma aqui leva mais ou menos 20 minutos, uma divisão dessa, né, leva mais ou menos 20 minutos, então essa imagem está bem acelerada. Mas a ideia é essa aqui, a célula cresce e se divide em duas, outra célula cresce e se divide em duas, e assim eles vão se reproduzindo e aumentando o número de indivíduos, né? E a outra forma de reprodução é a reprodução sexuada, que é bem menos comum do que a reprodução assexuada, mas acontece dessa forma aqui, ó, como o paramécium, que é esse mesmo indivíduo que vocês estão vendo aqui, ó, dois indivíduos se pareiam, tá vendo? E aqui haveria uma troca de gametas, só que aí chega um ciumento aqui do lado, ó, e atrapalha a reprodução do paramécio, não deixa eles trocarem os gametas e fazerem a reprodução. Mas se esse ciumento não tivesse atrapalhado, a troca de gametas aqui teria ocorrido e teria acontecido uma reprodução sexuada. Bom, é com o amor atrapalhado dos paramécios que eu deixo vocês nessa aula. Eu volto no próximo vídeo falando sobre os animais. Até lá!